É bom estar convosco, irmãos, é bom poder vê-los, é bom podermos estar juntos e, acima de tudo, podermos abrir a Palavra de Deus. E isso é que é realmente o mais importante. E que seja o Senhor a falar a cada um de nós nesta manhã e de uma forma particular. Eu queria começar por ler um versículo. Não será neste livro que eu vou apresentar um pensamento, mas queria começar por ler Eclesiastes, capítulo 9 e verso 17, que diz, é um versículo que eu, na passada quarta-feira, quando o Dário estava a apresentar a palavra, e foi chamada a minha atenção para este versículo, versículo 17, as palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor, do que domina sobre os tolos. A palavra dos sábios deve ser em silêncio ouvida. E deve ser ouvida em silêncio porque aquilo que é dito é de facto muito importante. E é muito importante porque é a palavra de Deus. Eclesiastes 9, 17. Livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 17. Porque aquilo que é dito é a palavra de Deus. E quando é apresentada a palavra de Deus, é importante que toda a gente entenda aquilo que é dito. Infelizmente, em alguns sítios, reina a confusão. Também aquilo que reina por vezes em determinados sítios não é a preocupação com a salvação das almas, a preocupação é outra. E por isso o que importa são as emoções e as manifestações da carne e, de facto, a preocupação não é a salvação da alma. Mas aquilo que de facto é importante é a salvação da alma. E por isso é importante que quando ouvimos a palavra de Deus estejamos em silêncio, atentos e que o Senhor nos dê sabedoria para sabermos entender com o objetivo único de pôr em prática para a glória do nome do Senhor e para a nossa própria bênção e para a bênção daqueles que de facto estão à nossa volta. Mas aquilo que eu realmente, o pensamento que eu queria partilhar convosco nesta manhã, é no livro de Cantares. Já na terça-feira passada eu tive o privilégio de servir o Senhor na igreja das Fontainhas. Logicamente não fui a São João da Madeira, mas foi através do Zoom. E tive o privilégio de estar com estes irmãos e partilhar a palavra de Deus exatamente sobre este livro, o qual me tenho debruçado um pouco para meditar e tenho aprendido muito, e o Senhor me tem falado muito através deste livro. Cantares é chamado Cantares ou Cantares de Salomão, embora não haja bem a certeza se foi Salomão que escreveu ou se foi escrito para Salomão, mas a verdade é que logo no primeiro versículo diz Cântico de Cânticos, que é de Salomão. Portanto, o que importa aqui é que realmente este livro fala-nos de amor. Irmãos, é impossível viver sem amor. É impossível vivermos de facto sem amor. E é por isso que alguns, porque pensam que não são amados, julgam que de facto ninguém os ama e alguns entram por um caminho tal, de uma depressão tal, que acabam, infelizmente, algumas vezes por chegar ao suicídio. Porque pensam que ninguém os ama. Porque de facto ninguém vive sem amor. Mas irmãos e amigos, pode alguém até, quando esses pensamentos nos assaltarem, isso não é verdade. Porque há alguém que nos ama, acima de tudo e de todos.
Esse alguém é Deus. Deus ama-te. E de facto, todo este livro que é a Bíblia, ele é uma declaração de amor da parte de Deus para este mundo. É uma declaração de amor ao homem. É uma declaração de amor, de facto, a este mundo. Diz o versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16, Deus amou o mundo. Portanto, Deus ama-te. E, de facto, ama-te de tal maneira que deu o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, Deus não é apenas aquele que diz que ama, mas é aquele que prova. Ele provou o seu amor. Ele provou o seu amor por ti, dando o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. E, portanto, Deus ama-te. E como nós costumamos dizer, quem ama, cuida. E, de facto, Deus ama-te e Deus quer cuidar de ti. Quer, de facto, fazer parte da tua vida. Quer cuidar de ti todos os dias, todos os momentos. Portanto, ainda que possas pensar que ninguém te ama, Deus ama-te. E, portanto, este livro de Cantares, ele é também um livro de amor verdadeiro. Ele fala-nos acerca do amor verdadeiro. Fala-nos acerca do amor verdadeiro de Deus para com o seu povo, mas fala-nos também acerca do amor verdadeiro entre um homem e uma mulher. Fala-nos acerca do amor entre um homem e uma mulher, o amor verdadeiro. Portanto, de facto, o assunto deste livro é realmente o amor. Nós lemos no capítulo 2 de Cantares, e versículo 4, levou-me à sala do banquete e o seu estandarte em mim era o amor. Portanto, aquilo que sobressai, aquilo que realmente se destaca é o amor. E aquilo que deve se destacar, deve sobressair da relação entre um homem e uma mulher, é o amor. Diz o versículo que o seu estandarte, o símbolo, aquilo que realmente se distingue, que sobressai, que realmente chama a nossa atenção, é o amor. E neste caso, o amor entre um homem e uma mulher. Portanto, este livro fala-nos acerca do amor, da relação entre o esposo e a esposa. É verdade que também nos fala e podemos aprender muito neste livro acerca da relação entre o noivo, que é o Senhor Jesus Cristo, e a noiva, que é a Igreja. Mas particularmente nesta manhã eu queria chamar a nossa atenção para este aspecto da relação entre o homem e uma mulher, a sua relação, a sua união, tendo como base o amor verdadeiro. E no capítulo 3 e no verso 5, diz-nos: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o meu amor, até que queira. Portanto, é este amor, o amor verdadeiro, entre o homem e uma mulher, ele despertará. E é importante que ele desperte no tempo certo. É muito importante que este amor entre o homem e uma mulher, ele desperte, de facto, no tempo certo, na altura certa, com a pessoa certa. Infelizmente, vivemos numa sociedade em que as coisas acontecem muito rápido, as coisas despertam muito cedo, e infelizmente aquilo que desperta mais são paixões e paixonetas
que de facto acabam por trazer desilusões e dificuldades e problemas. Portanto, o verdadeiro amor, ele deve realmente despertar no tempo certo, no tempo que realmente deve despertar, para que as coisas possam funcionar, possam acontecer de uma forma normal e de facto correta. Por isso, de facto, este amor, o amor verdadeiro, ele desperta e deve despertar realmente no tempo certo. E diz-nos também a palavra de Deus no capítulo 2 e no verso 16: o meu amado é meu e eu sou dele. Ele apascenta o seu rebanho entre os lírios. E, portanto, quando este amor desperta, e desperta na altura certa, ele dá origem a uma relação estável, a uma relação segura, a uma relação que perdurará, a uma relação em que, de facto, é levado a dizer: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Uma relação verdadeiramente íntima, uma relação verdadeiramente profunda, de tal forma que diz no capítulo 8 e verso 7, as muitas águas não poderão apagar esse amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse toda a fazenda da sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Quando este amor desperta no tempo certo, no momento certo, quando de facto existe toda esta relação entre um homem e uma mulher, de facto, um amor sincero, um amor verdadeiro, nada o separará. Nada realmente ele jamais terminará. Este amor, ele perdurará para sempre. Diz este Salomão, nós conhecemos Salomão, aqueles que nós conhecemos, sabem que verdadeiramente o problema de Salomão foram as mulheres. Porque lemos nas Escrituras que ele tinha 600 mulheres. Portanto, as mulheres foram o problema de Salomão. Mas por aquilo nós lemos que, tendo ele esta quantidade de mulheres, mas no entanto, nós lemos no capítulo 6 e verso 8, que diz: 60 são as rainhas e 80 as concubinas e as virgens sem número. Mas uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe e a mais querida daquela que deu à luz. Vendo-a, as filhas lhe chamarão bem-aventurada, as rainhas e as concubinas a louvarão. Portanto, de facto, Salomão falhou ao deixar-se dominar pelas mulheres. Mas tendo ele tanta mulher, mas havia uma que era a sua amada. Havia apenas uma que era a sua amada. E, portanto, irmãos, é essa que ele diz: mas a uma é minha. É a minha pomba. É a minha amada. Uma é, de facto, a minha, aquela a quem eu amo. Irmãos e amigos, é nisso que nós devemos apostar. É em criarmos uma relação, fortalecer verdadeiramente a nossa relação com aquela e com aquele que nós amamos, que é de facto o meu amado, a minha amada. E é de facto com esse que nós devemos fortalecer
a nossa relação. E quando verdadeiramente é fortalecida essa relação de verdadeiro amor, então, e quando somos levados a dizer, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, é de facto nessa relação que nós temos que dar tudo, temos que cuidar, temos que de facto nos ocupar para fortalecer cada vez mais essa relação com aquela e com aquele que é de facto o meu amado, a minha amada. E é nesse sentido que nós devemos realmente investir na pessoa que realmente é aquela que amamos e naquela que estamos a construir alguma coisa, que estamos a construir algo muito importante, um lar, uma família. É nessa e com essa pessoa que nós devemos realmente nos unir cada vez mais, juntos, para que possamos dizer, eu sou do meu amado e ele é meu. São os dois numa só carne. Não se distinguem um do outro. Estão totalmente unidos. Unidos no amor verdadeiro. Estão unidos nesse amor. E juntos, unidos neste amor, estão a construir algo que é muito importante. Estão a construir uma família. Estão, de facto, a construir um lar. E é nisso que todos nós devemos realmente apostar e esforçar para que, de facto, algo seja construído para a glória de Deus e para a bênção de cada um de nós. Portanto, irmãos, ainda que o amor verdadeiro possa nasça e com a pessoa certa e seja criada toda esta relação e esta profundidade, isso não significa que não haja problemas, que não haja dificuldades, que não surjam realmente dificuldades. Diz-nos no capítulo 2 e no verso 15: apanhai-me as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. As raposinhas. As raposinhas são os problemas. Os problemas, eles vão aparecer sempre. Alguns são de facto raposas, são problemas grandes. E há outros que são as raposinhas, que são coisas que parecem que são insignificantes. Mas se não cuidarmos, se não tratarmos, esses problemas, por insignificantes que sejam, podem trazer graves consequências. Podem se transformar em raposas e podem trazer, de facto, graves problemas. E nós temos aqui, no capítulo 5, nós temos, de facto, esse exemplo. Temos o exemplo de o casal, o esposo e a esposa, e temos, de facto, aqui um exemplo em como uma raposinha, poderá ter sido uma raposinha, que surgiu no relacionamento entre este casal e que acabou por trazer consequências. Então, nós temos neste capítulo 5 um homem que se dirige para casa. E temos, no versículo 2, a esposa: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Portanto, temos um homem que se dirige para casa e bate à porta. A esposa está deitada. Mas, por aquilo que lemos, ela está deitada, mas está velando, está atenta, porque ela anseia pela presença do seu amado.
Mas, no entanto, ela não abre a porta. Nós lemos no versículo 3, desculpas que ela dá para não abrir a porta. Já despi as minhas vestes, como as tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? Portanto, ela não abre a porta e apresenta desculpas, como nós chamamos de dizer, desculpas farrapadas, para não abrir a porta. Mas reparem que o homem se dirige à esposa, está lá fora, está ao frio, está à umidade, e bate à porta e dirige-se a ela com palavras meigas. E ela, isto deixa-nos perceber que alguma coisa se terá passado entre eles e que causou, na parte nela, alguma tristeza, algum mal-estar, alguma coisa que ela não gostou. E, irmãs, de facto, isto é algo que acontece mais com as mulheres. As mulheres ficam mais sentidas do que os homens. Por vezes são coisas que para o homem parece que não têm valor. Porque são coisas, lá está, as tais raposinhas. São coisas que não fazem sentido, que não têm mal nenhum, mas que, no entanto, para a mulher têm. A mulher fica ofendida, a mulher fica chateada, mais facilmente do que o homem. E, portanto, pode ter sido alguma coisa que ele até nem percebeu que teria feito. Mas, por vezes, as mulheres ficam sentidas e, por vezes, ficam, como é que se diz, querem mostrar a sua tristeza, o seu estado, que ficaram ofendidas. E querem mostrar que ficaram ofendidas. E então tomam aquela atitude de indiferença para com o homem. Indiferença. E como que a dizer que, pois agora não há de ser como tu queres. Agora há de ser como eu quero. Que estás a bater, pois vais continuar a bater aí mais um bocadinho. Vais esperar porque vai ser quando eu quiser. Isto acontece. E possivelmente já aconteceu com todos nós. De facto, isto pode ser uma coisa simples. O que não deve é deixar-se prolongar. O que não deve é deixar-se de falar. De facto, por vezes, há coisas que nós ficamos, nós homens não ligamos, mas as mulheres ficam ofendidas e, portanto, tudo deve ser falado. Ela podia ter aberto a porta, podia ter falado com ele, dizer que não gostei disto ou daquilo, e podia-se ter falado e resolvido o assunto. E aquele tempo que ali estiveram podia ser aproveitado de outra forma, muito mais agradável, muito mais amoroso, completamente diferente. Mas não, ela entendeu que só havia de abrir a porta quando quisesse. E assim fez. E sabem qual foi o resultado? E reparem que o versículo 4 diz: o meu amado meteu a sua mão pela frecha da porta e o meu coração estremeceu por amor dele. Portanto, ela não desejava fazer aquilo. Ela desejava abrir a porta. No fundo, porquê? Porque ela amava-o. Porque ela o ama. E, portanto, ela quer estar com ele. Ela quer mostrar que está ofendida, que está chateada. Mas, irmãos, por vezes temos de ter cuidado da forma como o fazemos. Porque uma coisa que pode ser resolvida rapidamente, sem trazer qualquer consequência, pode acabar por trazer consequências graves. E reparem que depois, diz o versículo 6, versículo 5, e eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos chilavam mirra e os meus dedos gotejavam mirra sob as aldrabos da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha-se derretido quando eu falara. Busquei e não o achei, chamei-o e não me respondeu. Quando ela abriu a porta,
Ele já lá não estava. Ele já tinha ido embora. Porquê? Porque ela não abriu a porta. Porque ela insistiu na sua má disposição. Insistiu. E trouxe consequências. E depois diz, acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Espancaram-me e feriram-me. Tiraram-me o meu manto os guardas dos muros. Depois o que é que aconteceu? O que é que esta situação acrescentou? Acrescentou sofrimento. Acrescentou dor. Acrescentou sofrimento, irmãos. Por isso, quão importante, irmãos, nós que somos casados, quão importante é atentarmos para a relação, para a nossa relação, para que, de facto, ela seja vivida em alegria, em prazer, em harmonia, e que nada possa, sejam raposas ou raposinhas, que nada possa intrometer-se e possa causar sofrimento, e por vezes, grande sofrimento, que faz com que as pessoas se afastem, acaba por trazer, de facto, sofrimento. Quão importante, irmãos, é resolvermos as coisas no tempo certo. Não deixarmos as coisas adiantarem. Não deixarmos que os problemas, que são por vezes insignificantes, eles tomem uma dimensão tal que depois a solução seja dolorosa e que de facto o problema possa trazer grande sofrimento, grande amargura, grande tristeza para o casal. Foi aquilo que aconteceu. Ela, por não ter aberto a porta, as consequências foram de sofrimento. Acharam-me os guardas, rondaram pela cidade, espancaram, feriram, tiraram-me o manto, guardaram sofrimento, dor. Não acrescentemos dor, irmãos. Acrescentemos prazer, alegria ao nosso lar, à nossa família. Acrescentemos algo de bom ao nosso lar, à nossa família, e não dor, não sofrimento. E lemos depois no versículo 8: Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que se achardes o meu amado, lhe digais que estou enferma de amor. Que é o teu amado mais do que outro amado, e tu, ó mais formosa entre as mulheres, que é o teu amado mais do que outro amado, que tanto me conjuras. As outras mulheres a quem ela perguntava, elas diziam, mas o que é que o teu amado tem diferente dos outros? Ele é diferente dos outros. Não é uma questão de ser diferente, era o seu amado. Não é uma questão de ser diferente, ser mais isto ou mais aquilo. Não, é o nosso amado, é a nossa amada. E por isso, ela é diferente de todos, porque é o nosso. E que o Senhor nos ajude a olhar para o nosso amado, para a nossa amada, como a pessoa de facto mais importante em todas as pessoas deste mundo. É nosso, o nosso amado, a nossa amada. E portanto, de facto, é realmente alguém que é importante para nós. E é curioso, irmãos, que esta esposa, ela depois, no versículo 10, ela começa a descrever o seu amado. O meu amado é cândido, ou é puro, é rubicundo, ele traz a bandeira entre 10.000, a sua cabeça. Ela começa a descrevê-lo, todos os pormenores. Ela conhece todos os pormenores acerca do seu amado. E isto fala-nos do quê, irmãos? Da comunhão. Só alguém que tem uma profunda comunhão com outra pessoa a conhece como esta mulher a conhece. Ela fala de todos os pormenores. Ela conhece o seu amado ao pormenor. Isto fala-nos de comunhão, da intimidade. E é essa comunhão, essa intimidade que deve ser fortalecida entre nós. E assim nos vamos conhecendo um ao outro. Alguns de nós estamos aqui, estamos casados há 60 anos.
ou se calhar mais alguns. Há outros que estão casados aqui há meses, mas que o Senhor os ajude para que fortaleçam a vossa comunhão, fortaleçam a vossa união, estejam verdadeiramente unidos um ao outro e os dois ao Senhor, porque só dessa forma vão de facto se conhecendo e agradando de facto um ao outro. É isso que deve de facto acontecer, indo conhecendo um ao outro, a tal ponto, eu podia, sou testemunha disso e outros irmãos aqui, irmãs, poderiam falar, chega a um ponto em que há um que já nem precisa falar, basta o olhar, basta a expressão corporal para se perceber o que é que quer ou o que é que tem a dizer, porque nos vamos conhecendo. Nós não conhecemos ninguém se estivermos afastados. Nós não conhecemos ninguém se formos indiferentes. Para conhecermos verdadeiramente alguém, temos que ter comunhão com ela. Temos que estar unidos a ela. Por isso, o quão importante é estarmos unidos ao Senhor para o conhecermos verdadeiramente. Conhecermos verdadeiramente o Senhor que temos, o Deus que temos. Para isso precisamos diariamente ter comunhão com Ele. E para nos conhecermos como casal, precisamos estar verdadeiramente unidos um ao outro. E assim nos vamos realmente conhecendo e fortalecendo a nossa relação. Ela se vai edificando, solidificando através da nossa comunhão, da nossa relação. E ela vai, e eu vou terminar. Para onde foi o teu amado, capítulo 6, para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde virou a vista o teu amado e o buscaremos contigo? O meu amado desceu ao seu jardim, ao canteiro de bálsamo para se alimentar nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele se alimenta entre os lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. De facto, irmãos, que o Senhor nos ajude a termos esta relação como casal, esta relação de intimidade e nos conhecermos verdadeiramente, edificando a nossa relação um com o outro e os dois com o Senhor. Quão importante é também solidificarmos a nossa relação com o Senhor, para o conhecermos e podermos de facto também dizer: eu sou do meu amado, daquele que me ama, e me ama de tal maneira que se entregou na cruz para morrer por mim. Eu sou do meu amado, o Senhor Jesus Cristo, e Ele é meu, e nada nem ninguém nos separará deste amor, este amor que é eterno. E permita ao Senhor que também nós, como casais, este nosso amor, esta nossa relação, Ele perdure até que a morte nos separe. Que o Senhor nos abençoe.